Alguém estava esmurrando a porta como se sua vida dependesse disso. Minha mãe revirou os olhos e disse: "É quase meia-noite, você convidou um amigo?" Eu disse que não. Ela atendeu a porta e ouviu uma voz masculina perguntar se eu estava lá. Espiei por trás da minha mãe para ver quem era e troquei olhares com um policial. Assim que ele me viu, empurrou minha mãe para o lado e gritou: "Pro chão!" Minha mente estava girando enquanto eu era derrubado no chão de madeira e algemado. Ele começou a me dizer que eu tinha o direito de permanecer calado, mas tudo em que eu conseguia me concentrar era no choro da minha mãe. Fui levantado e empurrado para fora da porta. E lá fora, as luzes da rua iluminavam pelo menos 6 carros de polícia estacionados e mais de uma dúzia de policiais virados para mim. Comecei a hiperventilar e senti um ataque de asma chegando. Que diabos eu fiz? Fui jogado na parte de trás de um dos carros e fiquei sentado em silêncio, tremendo o caminho todo até a delegacia. Meu coração estava batendo forte e mordi meu lábio, esperando que tudo fosse um sonho, mas não acordei. Senti apenas um fio de sangue escorrendo pelo meu queixo e então fui empurrado para uma sala com nada além de uma mesa e cadeiras. Fui algemado a uma corrente no meio da mesa. Eu me sentia quase entorpecido naquele momento, tendo entrado em pânico tanto que me senti exausto. Um homem de terno sentou-se e colocou uma pasta entre nós, e ele se apresentou como detetive Sungrass e disse: "Prazer em finalmente conhecê-lo, sequestrador." Minha voz parecia rouca. "Quem?" Ele abriu a pasta e alinhou fotos de pessoas desaparecidas. "O sequestrador do shopping. Foi o nome dado a você pela imprensa, depois que informações da minha investigação vazaram. Admito que me preocupei que você fugisse, já que estávamos chegando perto, mas aparentemente não. Então agora vamos conversar até você desembuchar a localização de cada vítima aqui." Uma nova onda de adrenalina tomou conta de mim. O sequestrador do shopping era um nome conhecido apenas na minha pequena cidade, porque foi publicado por um jornal local e rapidamente noticiado como farsa pelos grandes veículos de notícias. O artigo original ligava o desaparecimento de muitas jovens mulheres ao shopping da nossa cidade, mas se você fosse procurar aquele artigo agora, ele não estava em lugar nenhum. Encarei o detetive com os olhos arregalados. Se o que ele acabou de dizer fosse verdade, então o artigo era real, mas foi abafado para não atrapalhar a investigação, e agora esse cara achava que eu era quem estava sequestrando e tirado seus vidas mulheres. Implorei freneticamente pela minha inocência e até admiti que não sou forte o suficiente para enfrentar um grupo de valentões na minha escola, esperando conseguir alguma simpatia, ou pelo menos fazê-lo ver que não sou capaz de matar ninguém. O detetive então tirou um saquinho com uma caneta preta dentro. "Você reconhece isso?" Meu estômago embrulhou. O detetive então disse: "Encontramos isso depois do horário escolar durante uma batida policial contra entorpecentes. O cachorro farejou seu armário e o policial de plantão encontrou esta caneta. Você sabe por que isso é um problema?" Eu sabia exatamente o porquê. O artigo original descrevia como a única evidência encontrada eram canetas. Todas pareciam idênticas e tinham um compartimento escondido nelas. O detetive desrosqueou o topo e virou a caneta até que um pó branco caiu sobre a mesa e ele então continuou: "Todas as outras canetas que encontramos estavam vazias, mas esta confirma nossa teoria de que as canetas carregam uma substância projetada para deixar suas vítimas inconscientes, e você a tinha em seu armário trancado." "Espere!" gritei a plenos pulmões. Eu encontrei isso em um provador da Victoria's Secret. Pela primeira vez, eu não era a pessoa atordoada na sala, mas a surpresa do detetive rapidamente se transformou em raiva. "Não estou com humor para jogos." Eu disse. "Não, por favor, apenas escute. Há um provador na Victoria's Secret que estava fechado devido a um problema de encanamento no andar de cima. Os caras que fazem da minha vida um inferno. Aqueles que mencionei me forçaram a entrar escondido no provador para tirar as etiquetas de segurança de roupas íntimas para as namoradas deles, e vi a caneta enquanto estava lá e achei que fosse apenas uma caneta legal. Então a coloquei no bolso, mas quando tentei escrever com ela na escola no dia seguinte não funcionou. Então a joguei no meu armário. Eu estava sem fôlego quando terminei. O detetive me encarou por um longo tempo. Depois se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Eu não tinha ideia se ele acreditava em mim ou se estava sequer ouvindo. Horas depois, um toque no meu ombro me acordou e meu corpo todo estremeceu. Enquanto eu me lembrava de onde estava, o detetive destrancou minhas algemas. "Siga-me." Eu o segui até uma pequena sala de descanso e ele apontou para eu me sentar à mesa. Ele então me entregou um pedaço de papel, uma caneta e uma caneca de café. O detetive murmurou: "Imaginei que você quisesse um lugar mais confortável para escrever seu depoimento." Eu disse: "Sinto que vou vomitar." "Eu juro que eu," comecei a dizer. "Eu sei, garoto." O detetive desabou na cadeira à minha frente. "Não parecia certo falar com você, então investiguei sua história e consegui que um daqueles valentões confessasse. E quando falamos com os funcionários da Victoria's Secret, descobrimos que uma delas gosta de entrar escondido no provador fechado para fumar vape e ficar no celular. Agora acreditamos que o sequestrador planta as canetas com antecedência para os alvos pretendidos. Tenho certeza de que ela teria sido a próxima vítima se você não tivesse encontrado a caneta. Eventualmente convenci minha mãe a me deixar mudar para o outro lado do país para ficar com meus avós. Posso ser um rapaz, mas ainda assim entrei no caminho crime." Eu não estava afim de descobrir o quão chateado ele ficou com isso.